Eu quero compartilhar uma palavra que falou muito ao meu coração. Quero que você abra em 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Você que ainda não pegou seu copo com água, vai lá, pegue. Amém? E no final vamos estar consagrando, amém? Samuel, capítulo 1, versículo 10. Que diz assim: E levantou Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente. Amém? Eu trago para essa madrugada, para essa oração da minha noite, uma palavra que arde no nosso coração, que eu creio que vai falar muito ao seu coração e vai trazer aprendizado para a sua vida. Vamos falar da história de Ana. Dou como esse tema, dou como para essa oração, para essa meditação, o seguinte tema: oração diferenciada. Ana fez uma oração diferenciada. Uma oração que mudou a história da vida dela. Ana era uma pessoa, era uma mulher de fé, era uma mulher que se destacava, era uma mulher muito amada pelo marido. Porém, seu marido, Eucana, ele tinha duas esposas, Ana e Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filho. Penina zombava muito de Ana, porque Ana era estéril, não possuía filhos. Era muito amada pelo seu esposo, mas não era completa. Era até feliz, mas não era completamente feliz, porque faltava algo na sua vida. Ela não tinha filho, ela queria ter muito um filho. E anos se passavam, os filhos de Penina nasciam, crescia, e Ana continuava a mesma, uma mulher estéril. Mas ela não desistia. Junto com seu esposo e com sua rival, subia ano e ano a Siló, no centro de adoração, onde faziam sacrifícios, onde fazia as suas adorações ao Senhor. Ana, ela não desistia, ela ia ano e ano junto com seu esposo. E sua rival. Todas as vezes irritava, todas as vezes zoava dela. Imagine, irmãos, você precisando de ajuda, você clamando ao Senhor porque precisa de algo especial. E se levanta um monte de pessoas para te acusar, para zombar de você. Quantas pessoas já zombaram de você? Porque você só vive na igreja e você não obtém vitória. Você pede tantas coisas ao Senhor e Deus não te ouve. Quantos de nós já ouvimos isso? Ana também não era diferente. Ana era zombada pela Penina. Ana era criticada por Penina. Mas Ana tinha algo que diferenciava. Ela não perdia a sua fé. Ana não murmurava. A palavra de Deus diz que Ana não questionava, não ficava xingando Penina, não irritava Penina, não batia a boca com Penina. Sabe qual é o nosso problema? Que muitas vezes os nossos inimigos se levantam e a gente fica batendo boca com nossos inimigos. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, não. É contra os principados e potestades. Muitas vezes quem está se levantando não é a pessoa. Quem está se levantando não é seu marido. Quem está se levantando não é seu filho, mas o inimigo que age na vida dele. E muitas vezes nós achamos que é a pessoa e ficamos batendo boca. A gente não bate boca com o inimigo, não. Que nessa noite viemos aprender com Ana a fazer uma oração diferenciada. O que fazer para que sua oração ela seja ouvida e atendida? Porque Deus, ele ouve as nossas orações. Agora chama a atenção de vocês e a minha atenção também. O que fazer para que a nossa oração ela seja ouvida
e atendida. Primeiro, mantenha a sua fé avivada. Mantenha a sua fé avivada. Não importa se está demorando, não importa quantos anos você está clamando, não importa quantas vezes você fez campanha, não importa. Importa que você não possa perder a sua fé, a sua esperança em Cristo. Ana, ela subia de ano em ano, irmãos. Era em ano que ela ia fazer sacrifício junto com seu esposo. Mas ela poderia falar, não, Eucana, meu marido, eu não vou mais fazer sacrifício, eu não vou mais em Siló. Eu vou ficar aqui porque Deus me decidiu que eu ficasse estéril, então assim eu vou ficar. Mas Ana não, ela não perdia a fé. Ela mantinha a fé, avivada. De ano em ano ela ia lá, junto com seu esposo, junto com a sua rival também, com os seus inimigos, os seus acusadores. Mas ela não perdia a fé. Então não devemos perder a nossa fé, a nossa esperança. Por mais que os inimigos venham se levantar, venham apontar o dedo contra nós, temos que ignorar todas as peninas que se levantarem contra nós, nós temos que ignorá-las, em nome de Jesus. Vamos ler o versículo 6. 1 Samuel, versículo 6. A sua rival a provocava excessivamente, para a irritar, porquanto o Senhor não havia lhe cerrado a madre. Assim o fazia de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Ana ficava amargurada, porque, irmãos, quando nós somos provocados por alguém, com certeza nós ficamos angustiados, nós ficamos entristecidos, porque clamamos ao Senhor e achamos que o Senhor não nos responde, mas o Senhor, Ele espera o tempo certo da nossa vitória. Ele espera o momento certo. Ele está atento às nossas orações. Mas o que fazer? O que mais fazer quando a nossa oração não está sendo ouvida e atendida? Primeiro, nós temos que manter a nossa fé. Segundo, agora, faça um voto com o Senhor. Se você já está clamando, já fez campanha, já fez várias coisas, está orando ao Senhor, muda um pouco a sua oração. Talvez você está sendo o mesmo. Chame a atenção do Senhor. Faça uma oração diferente. Faça uma oração especial, uma oração com propósito. Ana assim o fez. Vamos ler o versículo 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, e lhe derem um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Glória a Deus. Ela fez um voto, ela fez uma oração diferenciada. Olha que aprendizado para essa madrugada. O que aprendemos nessa madrugada? Fazer uma oração diferenciada. A palavra de Deus diz que não recebes porque pedes mal. Então peça sabedoria ao Senhor. Talvez você está pedindo de forma errada. Por isso que sua oração não está sendo ouvida. Então que você possa pedir ao Espírito Santo que te ajude. É Ele que intercede por nós. É o Espírito Santo que intercede por nós. Então peça ajuda ao Senhor. Senhor, como é que eu tenho que fazer essa oração? Porque eu estou orando dessa forma, eu estou clamando dessa forma, e o Senhor não está me ouvindo. Ou melhor, o Senhor não está atendendo a minha oração. O que eu preciso fazer? Vamos aprender com Ana nessa hora. Vamos aprender com Ana. Ana manteve a sua fé avivada. Ela não parava de orar, ela não parava de fazer sacrifício junto com seu esposo. E ela fez um voto ao Senhor. Ela fez um voto com propósito. Se o Senhor me der um varão, eu entregarei a ti, Senhor, por toda a sua vida. E não sobre a sua cabeça não passará navalha. E ela abriu o seu coração. Ela fez o voto e ela abriu o seu coração. Ela falou: Senhor, se o Senhor atentar a petição da tua serva, ou seja, eu estou aflita, Senhor. Eu preciso dessa bênção, eu preciso de um filho. Ela abriu o coração dela. Outra coisa que devemos fazer para que a nossa oração seja atendida pelo Senhor: temos que ser submissos à nossa liderança. Por mais
difícil que seja, por mais por às vezes a gente ouvir palavras duras, mas nós temos que ser submissas à nossa liderança, aos nossos pastores, aos nossos líderes, ao nosso chefe, no nosso trabalho. Temos que ser submissos. Vamos ler o versículo 14 ao 17, que diz assim, ó. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada, Eli? O sacerdote Eli falou assim para Ana: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi nenhum vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado. Então lhe respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ana, nesse momento, quando o sacerdote Eli falou que ela estava embriagada, ela podia muito bem responder de maneira errada, né, de maneira com ignorância, com desrespeito, né, ao sacerdote Eli, mas não, ela se humilhou. Ela falou: não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu estou aflita, eu estou ansiosa, não bebi bebida forte, eu sou uma mulher atribulada, né? Em outras palavras, ela falou: olha, eu estou aqui anos e anos. A palavra de Deus não relata quantos anos Ana persistiu na sua bênção, querendo a sua vitória, querendo filho. Ela aqui não diz quantos anos ela ficou, mas ela declarou: não, eu sou uma mulher aflita. Sou uma mulher aflita, eu não estou embriagada, eu estou aqui me derramando aos pés do Senhor. Então ela foi submissa. Ela não desrespeitou a sua liderança. Pelo contrário, ela relatou como estava a sua alma aflita, como ela precisava de ajuda. E Eli, como sacerdote, olhou para ela, aquela alma abatida, aquela alma atribulada, olhou e declarou: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste neste lugar. Olha que maravilhoso. Olha o fruto de uma pessoa sendo submissa. Olha só o fruto que ela teve. Ele declarou bênção sobre a vida dela, declarou vitória. Aquilo que ela estava pedindo, Deus, através de Eli, falou assim para ela: vá em paz, que a petição que você fez neste lugar, que Deus a conceda. E eu creio que ela guardou isso no coração e foi com fé. E assim aconteceu. Depois de um ano, né, no 1 Samuel, versículo 20 e 21, diz assim, ó: e ela concedeu, e passando o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir seu voto. Então, depois de um ano, depois que Eli declarou, né, profetizou sobre a vida de Ana, depois de um ano ela concedeu um filho, Samuel. Só que mas eu quero que você lembre que no primeiro momento ela continuou mantendo a sua fé avivada. Ela não desistiu, continuou orando, clamando. Ela fez um voto ao Senhor. Agora, o mais importante também, ela cumpriu o voto. Muitas vezes nós colocamos diante do Senhor, declaramos um voto ao Senhor, fazemos um voto e não cumprimos. E a palavra de Deus diz assim, ó, em Eclesiastes 4 e 5, diz: quando a teu Deus fizer algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolo. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não vote do que vote e não cumpra. Então a palavra de Deus é clara. Nós precisamos cumprir os nossos votos.
Talvez você ainda não recebeu sua vitória porque você ainda não cumpriu o voto que você fez ao Senhor. Então cumpra. Que o Espírito Santo traga à tua memória qual foi o voto que você fez e não cumpriu. Talvez Deus restaurou a sua saúde, restaurou o seu casamento e você fez um voto com o Senhor, mas você não cumpriu. E por isso muitas vezes as suas orações não estão sendo ouvidas porque você não cumpriu seu voto. Então, para que sua oração seja ouvida e atendida, você precisa também cumprir o seu voto. Deus conhece teu coração. Então, quando você faz um voto, Deus conhece teu coração. Ele sabe a intenção do teu coração, se você está falando de boca para fora ou está falando de verdade, de coração de verdade, que você vai cumprir ou não, porque Deus conhece o teu coração. Vamos ler o versículo 24. Ana cumpriu o seu voto. Havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, uma erva de farinha, um odre de vinho, e apresentou a casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Versículo 26. E disse ela: Ah, meu Senhor, tão certo como vive, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino eu orava, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvendo ao Senhor por todos os dias que viver. Pois do Senhor pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Ou seja, Ana cumpriu o voto. Ana fez um voto, fez aquela oração diferenciada, né? Aquela oração, aquele clamor: Senhor, me dá um filho, eu preciso de um filho. Se o Senhor me der um filho, eu colocarei diante da tua casa. Ele vai te servir. Ela fez um voto ao Senhor, e aqui nós lemos que ela cumpriu. Ela levou até Eli. Deus ouviu e atendeu o clamor de Ana, pois ela fez uma oração que chamou a atenção de Deus. Qual tem sido a sua oração? Será que sua oração só tem sido questionamento, murmuração? Questionando o Senhor: Senhor, por que o Senhor ainda não me ouviu? Como nós temos feito a nossa oração? Querendo vitória, querendo as bênçãos, querendo resposta. Como nós temos nos comportado diante do tempo determinado por Deus, porque às vezes Deus demora, porque não é o momento certo de nós recebermos a nossa bênção. Como nós temos nos comportado? Será que nós temos mantido a nossa fé? Será que nós temos cumprido o nosso voto? Então chame a atenção do Senhor, faça uma oração diferenciada, faça uma oração que chame a atenção do Senhor. Ana fez essa oração. Ela chamou a atenção do Senhor. O Senhor, ele precisava, o povo de Israel precisava de um juiz, o povo de Israel precisava de um profeta. E quando Deus estava lá no trono dele, quietinho, quando ele ouviu o clamor de Ana falando: Senhor, eu vou dar o meu filho na tua casa. Opa, Deus falou: opa, essa oração está diferente. Essa oração tem algo diferente. Chamou a atenção de Deus. E Deus falou assim: pô, eu preciso de um profeta. E ela precisa de um filho. Então vou conceder. Então, como tem sido a sua oração? Qual é o propósito da tua oração? Qual é o propósito qual é a finalidade da tua vitória? Porque às vezes você pede um carro. Qual é o propósito do carro? Qual é o propósito do casamento? Qual é o teu propósito quando você pede determinada vitória? Então que você venha orar com propósito. Venham fazer uma oração diferenciada. Senhor, eu quero isso para isso. Eu quero um carro. Eu quero um carro para fazer a sua obra. Eu quero uma casa para eu ficar menos ansiosa. O que você tem pedido e qual o propósito da sua petição? Tudo que você pedir não tem que se beneficiar somente a você, não. Tem que beneficiar o reino de Deus e tem que beneficiar a sua família. Que quando nós fazemos uma oração que beneficia só nós, demora um pouquinho mais. Agora, quando você faz uma oração que vai abençoar vidas, o Senhor, com certeza, Ele
Ele faz com que a nossa bênção ela chegue mais rápido. Porque a oração irá ser uma oração diferenciada. Amém? Vai chamar a atenção do Senhor. Então mude um pouquinho da sua oração. Mude um pouquinho para que a sua oração seja ouvida e atendida. Amém? E Samuel cresceu e virou o último juiz de Israel. E também tornou um grande profeta, na qual ungiu 2 reis para Israel. Tornou-se um grande homem de Deus. A sua vitória às vezes está demorando porque vai ser uma grande vitória. E todos poderão ver, nossa, demorou, mas quando veio, nossa, que vitória, hein? Então vai te chamar a atenção de muita gente. Então calma, espere o momento certo. Espere o momento certo da tua vitória. Deus vai dar a tua vitória. Espere só mais um pouquinho. Continue perseverando, mantenha a sua fé avivada, faça voto, faça a diferença, continue firme no Senhor. Amém? Que a sua vitória vai chegar. E Deus concedeu não somente Samuel para Ana, Deus concedeu 3 filhos homens e 2 filhas mulheres. Olha que maravilhoso. Quando Deus faz perfeito. Deus faz além do que os nossos olhos possam ver. Você pede algo para o Senhor, Deus tem algo melhor e algo maior para a sua vida. Então espere o momento certo.